Irmãos, nós vamos conversar hoje, né? Que não é um sermão, né? Não é uma pregação em que o pregador prega, traz aquele sermão e todo mundo quietinho, né? Só ouvindo. A gente vai ouvir também os irmãos, né? Então, aqui é uma escola. Na escola a gente pergunta, na escola a gente também tem a oportunidade de reforçar alguma coisa, né? Porque não é o professor, o sabedor de tudo, né? E como na classe lá né? Na nossa classe lá na Lidere 3, a gente, como os professores ali aprendem, né? Com os alunos. Então tem coisa que o aluno fala ali, e às vezes não é aluno, não é aquele crente já há muito tempo de igreja não, né? Às vezes novos na fé. Isso aí é que é maravilhoso de Deus, né? Deus não tem exclusividade para Deus. Porque o irmão ou a irmã lá está tanto tempo na igreja e Deus revela as coisas mais profundas para aquele que já tem o conhecimento. Mas pessoas que estão engateando ainda na fé, às vezes falam coisas e assim a gente fala, puxa, eu estou na igreja há tanto tempo e Deus falou no meu coração através desse irmãozinho, dessa irmãzinha que está aqui há pouco tempo, né? Então a gente às vezes até é estranho, mas é maravilhoso, não é? O agir de Deus, que a gente sempre funda por alguém que já está há muito tempo na igreja, e Deus revela coisas profundas também através de pessoas novas na fé. Por que isso? Porque aquela pessoa nova na fé, ela está extraindo da palavra as coisas mais profundas, porque ela precisa, não tem aquele conhecimento teológico, mas já tem intimidade com Deus, e Deus revela muitas coisas, né? E às vezes a gente está na igreja há muito tempo, e a gente ainda não viu por este lado, né? Nós vamos falar sobre igreja. Por que eu disse que nós estaríamos fazendo perguntas aqui? Porque acredito aqui, se não todos, mas a maioria, acredito que todos, todos aqui são membros aqui da igreja. Então, assim, quando nós fizermos a pergunta, então, assim, acho que não vai ter muita dificuldade para responder, né? Porque se de repente um se atrapalhar, o outro, com certeza, outro membro vai poder ajudar, né? Eu vou pedir aos irmãos, eu vou fazer a pergunta, aí o irmão que quiser responder, vai levantar a mão, o irmão Alex já está ali com o microfone na mão, que aí ele vai até a pessoa que levantou a mão, ele vai dar o microfone e a pessoa vai responder, tá bom? Porque se o irmão ou a irmã responder daí, às vezes a gente não escuta aqui, não é? Os outros irmãos também podem escutar, porque o ar aqui, ele faz um pouco de barulho e às vezes encobre, né? Aí o som da voz do irmão ou da irmã. Mas vamos falar sobre igreja. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, qual foi a primeira citação desse nome, não é? Igreja. Onde está registrado? E quem é que falou? Quem quiser, temos ali um corajoso, irmão Abiezer. Originalmente, o termo igreja significa reunião de salvos em Cristo Jesus. O verdadeiro sentido é união de salvos. Aqui está a reunião de salvos da Igreja Batista do Jardim Colonial. Sim, o irmão Abiezer já adiantou que eu ia falar na sequência. Mas assim, tudo bem, para lembrar o texto, que nem às vezes eu também vou falar, eu sei que está escrito, mas às vezes não lembro o livro, o capítulo, o versículo, né? Então é exigível demais também. Qual foi a primeira citação, né, desse termo, igreja, esse nome, igreja? Se você não lembra a passagem, então você faz assim o texto. E quem é que fala sobre? Aqui?
sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Né? Vamos dar o meio certo para ela. O versículo está isso mesmo. Agora, quem falou é que não bateu. Isso. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Quem é que pegou aí? Pode ver o papelzinho. Andréia. Peraí, Andréia. O Alex vai levar o microfone aí. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Isto. Aí ele não falou o nome de quem falou? Quem que expressou isso? Jesus, né? Maraci, foi Jesus Cristo, não foi Paulo. Paulo falou muito sobre igreja, mas a primeira citação da Bíblia que a gente vai encontrar esse termo igreja é nesse versículo, Jesus, né? Só que foi Jesus que inventou esse nome. Foi Jesus que inventou esse nome, igreja, porque ele foi o primeiro que citou, mas esse nome passou a existir quando Jesus falou? Aí a gente entra um pouco na teologia, né? Aí o Irmão Bezerra deu aí um avanço aí, né? Esse termo, esse nome, né, igreja, já existia. Não foi Jesus que inventou o nome ali na hora, né? A palavra igreja, né, o Irmão Bezerra já adiantou, né? Ela é uma palavra que vem do grego, né, da língua grega, que é eclésia, né, ou eclesias, que é a reunião, né, aqueles que são chamados para fora, aqueles que reunião dos não era esse sentido na condição grega, tanto que o grego não era o cristão. O termo igreja, no caso, não era reunião dos salvos, mas ali falava reunião dos homens livres, né? E aí, se a gente for a fundo, os gregos tinham essa questão de chamar as pessoas para ir para as praças ali, né? Havia uma praça ali e aqueles grandes pensadores gregos, né, iam ali para falar os sofismas, ali os pensamentos, né, e dali saía muita coisa de sabedoria, que a gente não pode descartar. Se a gente for pegar a mitologia grega, muita coisa a gente descarta, sobre os deuses, essas coisas, né? Mas na questão de sabedoria, tem muitos princípios que até hoje a gente usa, que vêm de lá, dos gregos, né? Porque a ciência, né, o conhecimento é dada por Deus. É que às vezes o inimigo e a carne então se mistura às vezes, e aí saem essas coisas, né, erradas e falhas que a gente descarta. Mas pensando para o lado de você chamar pessoas para fora, fazer essa congregação, essa reunião de homens, de pessoas livres, quando Jesus refere, ele está nesse pensamento, mas com o pensamento espiritual. E essa passagem, depois os irmãos podem estar lendo, né, de Mateus 16, aí os versículos anteriores, é quando Jesus, ele começa a indagar, começa a perguntar aos seus discípulos, porque Jesus entendia que precisava ter uma confissão firme dos seus discípulos, não é? Não é estar ali só que bonito, que maravilhoso, né? O que Jesus está falando, mas eles tinham que ter convicção naquilo que eles estavam aprendendo. Aí Jesus chega e começa a perguntar aos discípulos: escuta, o que as pessoas aí fora falam acerca de mim? Quem elas pensam quem eu sou? Aí os discípulos começaram a falar: olha, a gente escuta aí que eles estão falando que o Senhor é João Batista. Não tinha nada a ver, né? João Batista já tinha sido degolado, já tinha sido morto, não tinha nada a ver. E uns falavam assim, uns até acreditam que o Senhor é reencarnação, reencarnação não, desculpa.
é a encarnação de Elias, do profeta Elias. Aí outros falam assim, uns veem o Senhor como um grande profeta, mais um grande profeta. Então a gente pode ver que as pessoas estavam vendo Jesus de uma forma muito especial, porém equivocada, né? Porque os discípulos falaram assim, olha, as pessoas estão falando assim que o Senhor é um mentiroso, o Senhor é um impostor. O Senhor fala que é uma pessoa, mas o Senhor não é. Mas as pessoas estavam falando que Jesus era o quê? João Batista. Se a gente for ver a história de João Batista, ele foi o precursor de Jesus, era um homem muito considerado na sociedade ali, né? Elias, quem foi o Elias? Elias foi um grande profeta, né? Ali no tempo dos livros dos reis, muito apreciado ali pelo povo judeu, né? Elias, um grande profeta. E ser um profeta também não era qualquer pessoa que era um profeta, não é aquele que era chamado por Deus para profetizar. Então, Jesus estava sendo visto de uma forma até que especial, bem equivocada. Não era daquela forma que Jesus queria ser identificado. Mas Jesus chega, porque Jesus queria alcançar quem? Os discípulos. Os que estão pensando acerca de mim aí fora, para Jesus sabia já. Jesus faz uma pergunta que, a bem da verdade, não precisaria perguntar. Por quê? Porque ele já sabia o que as pessoas pensavam acerca dele. Né? Lembra do jovem? Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus era conhecido por um bom mestre, né? Que era uma pessoa especial, era um enviado de Deus, tal, mas assim, mas não na profundidade como vem a resposta de Pedro. Quando Jesus fala assim, e vocês? O que vocês pensam? Quem vocês acham? O que vocês acreditam que eu sou? Aí que vem a resposta de Pedro, né? Lá em Mateus, aí tem o versículo, quando Pedro fala, né? É um versículo anterior ao 18. Pedro fala assim, tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz essa declaração, aí Jesus fala para ele assim, Pedro, você não revelou carne nem sangue, porque o que os outros estavam revelando era carne e sangue, né? Um homem, carne e sangue. Mas quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus fala, você não revela carne e sangue, mas você revela algo divino, algo superior. Aí que vem as palavras, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Aí tem muitas heresias que falam a respeito disso aí, que a gente não vai entrar aqui na questão. Mas era esse o fundamento que Jesus edificaria, isso aí, é esse fundamento, essa base que Jesus fundaria a igreja. Quando Pedro dá essa resposta, Jesus fala sobre esta pedra, sobre isto que você falou, Pedro, eu edificarei a minha igreja, não é? Os discípulos tinham que ter essa convicção. Irmãos, trazendo para nós, muitas vezes a gente se torna membro da igreja, a gente participa e tudo, mas a gente não, bem da verdade, a gente não, como é que se diz, não vai com muita profundidade entender o que é a igreja. Imagina a igreja, a reunião, né? Pessoas tal, mas por que a gente vem para cá? Por que a gente se reúne? Por que a gente está junto? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Qual a importância disso na minha vida, na vida dos meus irmãos? Então, estudar sobre esse assunto é um assunto muito pertinente. Por quê? Porque quantas vezes, né, nós trocamos coisas até fúteis, né, coisas por uma reunião que a gente pode estar aqui, né? Seja um estudo como esse, seja um culto de oração, seja
domingo à noite, né? Domingo à noite a gente vê muitas pessoas, né? Agora, nas outras, culto de oração, reunião aqui de estudo, então a gente já vê. Então, a gente fica assim preocupado, será que as pessoas estão entendendo o que é ser igreja, o que é estar na igreja e dar a devida importância? O que é mais importante? É um culto à noite, de domingo, né? Tem até um louvor antigo que fala assim, domingueiro, nunca queira ser, né? Porque tem muitas pessoas que não é só domingueiro, mas domingo à noite. Não é nem se fosse pelo menos domingo de EBFL, domingo também do culto à noite, seria bom, né? Seria. Mas assim, é na célula, onde tiver um encontro, né? A gente participar, ser um ativo, um membro ativo do corpo de Cristo. Eu estou dizendo ativo, não estou dizendo ativista. Ativista é outra coisa. Sabe aquela pessoa? Porque assim, a pessoa pode pecar e negligenciar e também pecar e falar assim, não, eu sou assíduo a todos os cultos, todas as reuniões. E às vezes acontece também aquela questão de estar dando tanta assistência aqui, né, à igreja, aos trabalhos da igreja, e muitas vezes acha que está agradando a Deus, mas está como um religioso, um ativista. A sua família está sentindo a falta, né, e outras necessidades. Então, a questão de você ser ativo na igreja não quer dizer que você tem que estar todo culto, toda reunião, participar de tudo, mesmo porque também a gente não consegue. Se a gente for tentar fazer isso aí, logo a gente vai se enfadar e a gente vai achar que a igreja é um peso. E a igreja não pode ser peso, a igreja não pode ser algo que venha machucar a gente. Não, a igreja ela não foi fundada para isso, né? Mas quando a gente entende e dá importância à igreja, sem essa questão muito religiosa, muito de querer estar, e às vezes a gente quer a aprovação também da igreja, então a gente acha que tem que fazer tudo, e não é por aí. A gente tem que entender que ser igreja, né, estar, a gente vai ver aqui, igreja também, corpo de Cristo, a gente ser um membro que não só para si ser edificado, mas também para edificar outros. Esse é o propósito, né? Imagine você, se você tivesse levantado hoje, querendo levantar, uma perna querendo ficar na cama e outra perna querendo levantar. Imagine, uma perna quer ficar, um braço quer ficar, metade do seu corpo quer ficar, metade quer levantar. Metade quer ir para a igreja, metade não quer. Não, as coisas não são assim, né? Esse braço trabalha para cá, esse trabalha para cá, mas com o único propósito, para todo o corpo, né? Se eu pego essa água aqui, com a minha mão direita, né, vai para o corpo, a água, né? Se eu pego com a mão esquerda, também vai para o corpo. Então, os membros trabalham em sincronia um pelos outros, para a edificação do corpo. Simples assim, né? O que é a igreja, segundo a Bíblia? A igreja é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e seguem a Deus. Cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas. Igreja significa, aí como o Abezer já adiantou, né? Igreja significa assembleia ou congregação. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja é todos os crentes, isto é, todos os salvos, de todo o mundo, do passado, do presente e do futuro. Entendeu porque eu falei, o estandarte dessa igreja não é estandarte da Igreja Batista? Porque, irmãos, a gente tem, às vezes, tendência de querer defender a nossa denominação. Mas nós não somos chamados para defender denominação. Embora a gente tenha que dar certa importância, né, a gente conhecer a nossa história,
né? Batista. A gente tem que entender qual é o propósito dessa nossa denominação em relação à palavra de Deus. Tudo isso é importante. Mas pregar a denominação, nós não somos chamados para pregar a denominação. Por isso, quando a gente vai à casa, fazer a casa de paz, né? A gente fala assim, ó, não viemos aqui falar de denominação, não viemos falar aqui de religião, nós viemos aqui falar de Jesus, né? Porque a salvação não está restrita à Igreja Batista. Há muitas outras denominações aí, de outra ordem, né? Mas a fé é a mesma, a fé em Cristo. Então essas pessoas, elas conhecem a Cristo, recebem a Jesus e são salvas. Então nessas outras igrejas não batistas, a gente não sabe. Como tem muitos batistas, denominados batistas, que estão na igreja batista, mas não são salvos. Por quê? Porque não conheceu a Cristo como Senhor Salvador, conheceu a denominação, né? Até é interessante, uma vez uma pessoa me falou, uma certa pessoa, isso aí é uma história, uma historinha, né? Mas só que eu fiquei pensando, falei assim, é uma historinha, uma coisa inventada, porém, a gente pode tirar alguma lição. Uma pessoa morreu, aí está lá no céu, aí falou para Jesus, eu queria ficar com meus irmãos da Batista. Eu queria ficar com a minha igreja, eu queria ficar com meus irmãos da Batista. Aí Jesus falou, tudo bem. Aí levou essa pessoa para o inferno. Então fica aí. Aí lá tinha placa lá de igreja, tinha Batista, tinha Metodista, tinha Assembleia, tinha Católica, as denominações estavam lá. Por quê? Porque eram pessoas que não conheceram Jesus, pessoas que conheceram a denominação, conheceram uma religião, muitas vezes, né? Seguidores de denominações, de religiões, né? Todos os crentes, todos os salvos de todo o mundo, do passado e do presente e do futuro, a igreja, formam a igreja e estão eternamente ligados através de Jesus Cristo. A gente pode ver em 1 Coríntios 1, 2, essa afirmação. Quem pegou? 1 Coríntios 1, 2. A Regiane vai ler então esse versículo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Isto. Paulo falando na igreja de Coríntios, né? Essa igreja não era de judeus, né? Corinto não tinha nada a ver ali com Jerusalém. Vê como que a igreja de Cristo não estava restrita ali de Jerusalém. Isso no começo os discípulos também tiveram dificuldade, achando que a salvação veio para os judeus, né? Mas a salvação, ela é para todos. Todos que são salvos compõem a igreja de Cristo. Então esses da cidade lá de Corinto, uma cidade grega, eles também faziam parte daquela aliança que foi feita lá no passado, que a gente começa a deduzir o termo igreja, a gente vê essa referência, o nome, primeira vez que Jesus fala, né? Aqui no versículo que nós lemos. Mas se nós formos pegar, essa ideia de igreja vem lá do princípio. Lembra quando Deus para Abraão? Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. A gente faz parte dessa grande nação, dessa promessa? Fazemos parte? Nós não somos judeus. E os discípulos lá tiveram dificuldade. Lembra daquela passagem que Pedro recebe a visão de Deus para falar para o centurião Cornélio? Que ele não queria ir lá porque Cornélio não era de Jerusalém, Cornélio não era judeu, né?
E ele teve grande dificuldade, porque achava que o evangelho era só para dar. Mas Jesus já tinha dito: vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, o evangelho tem que ser espalhado. E se nós hoje somos salvos, e se nós podemos falar que nós somos filhos da promessa, nós somos herdeiros dessa promessa que foi feita lá em Abraão, como igreja hoje, é verdade pela palavra. Nós somos, quando Deus faz a promessa a Abraão, que ele seria pai dessa grande nação, nós fazemos parte dessa grande nação. É uma nação espiritual, não é uma nação territorial. Não é? Então, se a gente for pegar a história, a gente vai ver que muitos se perderam nessa questão espiritual por entender algo terreno. Mas quando a gente leva para o lado espiritual, a gente vai entender, quando fala igreja, muitas pessoas falam: você vai para a igreja, imagina vir para esse prédio, vir para esse edifício aqui, para essa construção. Mas aqui, por que não podemos dizer que aqui é a igreja? Porque nós estamos reunidos, porque nós estamos juntos. Ao sairmos daqui, isso aqui é só uma casa. Isso aqui é só uma construção. Pode falar, irmão. Veio para que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, fizeram-se filhos de Deus, a saber, por oração de graça. Então, nós somos considerados gentios, mas fazemos parte dessa promessa de Deus. Isso. Muito bem. Então, analisando, a palavra em si ainda não existia, mas a ideia de igreja, quando Deus chama Abraão, né, para sair daquela terra, sair daquela parentela, era para sair para fora daquilo. Sai daí. Porque o lugar onde Abraão habitava era uma terra muito idólatra, não é? Ali existia vários deuses, né? E Abraão precisava sair dali. Não dava para constituir um povo naquele lugar. E como igreja, nós somos também chamados para fora desse sistema do mundo, né? Do mundo, não questão geográfica, mas questão espiritual. A gente tem que entender que o Senhor nos chama não para sair deste mundo, questão espaço, questão geográfico, não. Tanto que Jesus, na oração sacerdotal, ele fala assim: eu rogo, Pai, não que os retires do mundo, mas livres do mal. Então, porque os discípulos iam continuar nesse mundo físico, o mundo geográfico, né? A gente trabalha no nosso. Existem pessoas que não servem a Deus. A gente muitas vezes faz parte de uma família que às vezes nem todos servem a Deus. Jesus não está falando para sair dessa questão, deixar, né? Mas a questão espiritual. E entendendo dessa forma, nós somos chamados então de sair desse sistema de pecado de mundo, né? Nós como igreja. Um grupo de crentes, quando 2 ou mais pessoas se reúnem no nome de Deus, formam uma igreja local, que é uma pequena parte da igreja total. Então eu falo assim: onde que fica a igreja? A igreja batista? Jardim Colonial. Fica em Colonial, Jardim Colonial. A gente tem um endereço, a gente tem aqui, né? É um local, né? Onde que fica a igreja de São Mateus? A igreja do pastor Ramires? Tem um endereço, local, né? A igreja do Parque da Esperança, a igreja da Ibabe, né? Ou a igreja presbiteriana Natal, a igreja onde que fica? Tem endereço, local. Mas isso não quer dizer ali, né? Ali está a igreja de Cristo, exclusiva. A igreja de Cristo, ela está espalhada por toda a face da terra. Até em lugares, né? Aí que a gente nem imagina que possa ter igreja. Mas tem os salvos que compõem a igreja. E mesmo sem
às vezes, se reunirem como nós nos reunimos. Tem países aí, a gente sabe que não podem ter um templo, ter um local como nós temos aqui, temos esse privilégio, mas não pode se reunir. Mas a igreja ali existe. Porque pessoas foram salvas e pessoas, elas buscam e adoram a Deus, mesmo tendo esse impedimento. O desejo é estar juntos, mas por outros motivos, né, não podem. E agora uma pergunta, eu quero perguntar para os irmãos. Eu já adiantei de ter a resposta. Há a possibilidade de a gente adorar a Deus? Quem for responder, levanta, tá bom? Há a possibilidade, eu consigo, eu tenho essa capacidade de adorar a Deus sozinho? Os irmãos acham? A irmã Vera acredita que sim. Na sua casa você está orando, se agrada a Deus. De várias formas você está agradando a Deus, adorando a Deus através das suas atitudes. Aí eu falo. Ok. Quem concorda, quem discorda? Tem condições, Adailton, de você adorar a Deus sozinho? Na sua casa? Tem, né? Agora eu vou fazer a pergunta que vai ficar mais fácil de responder. Agora, se eu decidir, falar, eu não quero uma igreja, eu não quero congregar, eu não quero compromisso, mas eu sei que eu posso adorar a Deus, eu posso ler minha Bíblia, eu posso ouvir louvores, fazer minhas orações sozinho. É possível? Nesse pensamento? Hã? Não, né? Acredito que todos aqui, né, leem a sua Bíblia, faz sua oração, escuta um louvor, né? Cada um tem seu momento, vai fazer isso, de adorar a Deus, né? De adoração a Deus. Isso é maravilhoso. Isso todos têm que fazer, porque isso vai refletir muito aonde? No corpo, quando você estiver reunido com os outros. Pessoa que não lê a Bíblia, pessoa que não ora, pessoa que não adora a Deus, a sós, vai ter dificuldade. Aqui pode expressar para levantar a mão, até a gente imagina assim, né, tal. Mas quando vai conversar com a pessoa, você percebe que a pessoa não é espiritual. Você percebe, porque não é questão de ficar reparando os irmãos, quem é espiritual, quem não é, mas assim, quando a gente tem intimidade com Deus, o Espírito Santo nos mostra. E não é para denigrir, não é para falar mal daquele irmão. Não, pelo contrário. Ao percebermos isso, essa pessoa, ela está tão vazia. Na hora do culto parece ser muito espiritual, mas ela está estranha. Ela fala as coisas, não sei. Aí você vai entender que essa pessoa precisa o quê? De críticas. É preciso o quê? De palavrinha mágica. De ajuda, irmãos. De ajuda. Precisa ajudar essa pessoa a acordar. Porque não vai ser num domingo à noite aqui, levantando a mão, chorando, que está tudo resolvido, não. Não é? E não que, né, a gente chora, a gente fica tão feliz quando vê a igreja adorando a Deus, assim, a gente sente aquela coisa espiritual mesmo, e a gente é levado muitas vezes a ficar emocionado. Às vezes nem estou naquele negócio de chorar, mas vejo um irmão chorando ali e vejo assim, e a gente acompanha aquele irmão, aquela irmã, e vê que aquela é uma pessoa assim que está buscando a Deus mesmo, a gente vê os frutos, então a gente é levado a chorar, mas um choro de alegria, né, também, de emoção, de ver a pessoa crescendo na fé. Mas ver uma pessoa assim, também chorando e tal, e você fala assim, é um choro vazio, né? Não é isso que a pessoa está vivendo. É só uma emoção, vai passar. Sair daqui, acaba. Ela está tendo um romance com Jesus. Não é intimidade, não é vida com Jesus, é apenas um romance. É algo muito passageiro, não é? Então a gente pode sim adorar a Deus, a gente pode buscar a Deus e devemos fazer isso
não há sós Deus. Mas a gente não pode ter esse pensamento de que a gente vai conseguir ter uma vida espiritual firme na presença de Deus, vivendo fora do corpo, não querendo participar, não querendo ser igreja, né? Ser membro do corpo de Cristo. Hoje em dia, o lugar onde a igreja se reúne regularmente também é chamada de igreja. Na verdade, o edifício não é a igreja. As pessoas dentro do edifício formam a igreja. Foi o que eu falei. Ao sairmos daqui, aqui ficar vazio, aqui é só uma construção. Não é igreja. Não é aqui, né? A construção, mas o povo, né? São pessoas. Qual a importância da igreja? Deus instituiu a igreja. Ninguém pode viver sua fé em isolamento. Cada crente precisa viver em comunidade. A igreja implica união, onde crentes não se reúnem. Onde crentes não se reúnem, não há igreja. Hebreus 10, 25. Quem pegou? O livro de Hebreus, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Isso. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muito bem. Não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir como igreja. Como a Bíblia fala, como é costume de muitos. Quantas pessoas que vocês conhecem, que já fez parte, já caminhou junto, hoje estão fora, saíram da comunhão da igreja. Aí, como estão essas vidas? Como essas pessoas se encontram? Vejam as pessoas que saem, o que elas ganham. Não é? Se não está vivendo no corpo, ela está vivendo fora do corpo. Imagine você está andando e você de repente vê uma mão humana no chão. Primeiro você vai tomar um susto, né? Você vai, poxa, essa mão era de alguém, é um membro, né? E como é que vai estar essa mão? Dependendo dos dias que foi jogada ali. Como é que vai estar? Como é que vai estar o odor, o cheiro? Vai estar o quê? Fedendo. Vai estar podre, não é? É assim, é o crente que sai da comunhão do corpo, da igreja. Vai apodrecendo. E o que é pior, quando a pessoa ainda percebe o cheiro, quando esse membro começa a perceber o cheiro, exalar, aí fala, nossa, eu estou fedendo. Lógico, eu estou fora da essência. Eu estou fora do corpo, né? E muitos voltam à comunhão e são reimplantados no corpo. São membros que se desviam, membros que saem, mas que são membros do corpo de Cristo e voltam e são reimplantados e começam também, isso no poder, no milagre de Deus, de cura, de perdão, começa a produzir novamente. E isso a gente tem que entender. Quando a gente tem na mente, a gente sabe as pessoas que se afastaram, quais foram os motivos, não vem ao caso, mas estão afastados, e encontrando esses membros caídos por aí, que a gente também possa querer ajudar, que o Senhor, né, reimplante, coloque no corpo de novo, volte à comunhão, volte a produzir no corpo, que é a igreja. Mas a gente sabe que tem muitos que, infelizmente, se estragam por aí e acabam não tendo mais recursos para implantar novamente, né? Qual a importância da igreja? Deus instituiu a igreja, então, né?
com essa finalidade de estar juntos e não viver de forma isolada. E a ordem é para que a gente não deixe de congregar, não deixe de estar na igreja, não deixe de participar, não deixe de fazer parte desse corpo. Ninguém é perfeito, todos precisamos de ajuda e encorajamento em nossa caminhada com Deus. Todos os membros da igreja devem ajudar uns aos outros, crescendo juntos no amor de Cristo. Certa vez eu estava lá no meu salão, aí chegou um cliente, eu nunca tinha atendido ele, e aí quando ele olhou, ele viu a Bíblia, ele já fez a pergunta, né, clássica. Estou vendo a Bíblia, você é evangélico? Aí eu falei assim, eu não sou muito chegado a dizer sou evangélico, porque não é errado falar que é evangélico, mas o evangélico hoje leva por muitos lados assim, infelizmente virou um nome muito pejorativo, né? Quando não é muito pejorativo, é um nome assim, que as pessoas até glamorizam, né? Eu sou evangélico, faço parte, né, de uma igreja evangélica. Então eu prefiro falar assim, eu sou um cristão, né? Aí eu falei, eu participo, eu sou membro de uma igreja batista, né? Sou um cristão. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, você acredita que eu já fui membro de uma igreja? E eu fui até professor de escola dominical. Eu falei, sério? Aí ele falou assim, só que eu não estou mais na igreja não. Aí eu falei assim, por quê? Rapaz, esse negócio de igreja é um negócio complicado. É muita picuinha, é muita fofoca, muito não sei o quê. As coisas negativas, que ele não estava falando a verdade. Não tem picuinha na igreja? Tem. Tem fofoca? Tem. Né? Mas também tem muita bênção, né? Aí eu peguei e falei para ele, né? Eu falei, cara, eu faço parte da minha igreja, eu não vou ser louco dizer para você que na minha igreja não tem. Minha igreja tem fofoqueiro, na minha igreja tem pessoas que fazem picuinha. Eu já fiz fofoca, eu já fiz picuinha. Os irmãos tiveram que me suportar, né? Muitas coisas, né? Eu também tive que suportar muitas coisas dos irmãos, desse nível que você está falando. Só que eu estou lá. Aí eu falei, rapaz, que depois ele falou assim, que ele estava buscando a Deus, saí da igreja, mas assim, deixei a igreja, mas não deixei Deus. Desculpa, né? Aí eu falei assim, para ele, eu falei, cara, mas igreja, não foi Jesus que estabeleceu, foi Jesus que edificou a igreja, não é a coisa de Jesus? Eu falei, se fosse lá Paulo, Pedro, qualquer um outro homem, eu poderia até dizer, né? Eu não faço parte da igreja do pastor, tal. Mas é a igreja de Cristo. Eu falei assim, eu pude falar para ele assim, você tem que voltar rapidamente para a igreja, porque a igreja é comunhão, é união. Aí eu falei para ele, como professor, oi? Tudo bem? Isso aqui é igreja também. Aí eu disse para ele, falei assim, rapaz, você falou que foi professor de escola dominical. Então, acredito que para dar aula você tem que conhecer, não digo toda a Bíblia, mas muita coisa da Bíblia. Aí eu falei assim, quando Jesus voltar, porque ele vai voltar, você crê? Ele falou assim, lógico, creio e tal. Ele vai voltar. Jesus vai levar quem com ele? Ele vai levar os salvos, aqueles são salvos. Eu falei assim, são salvos. Mas onde estão esses salvos? Eu falei assim, na Bíblia não fala que Jesus vai vir, lá no Apocalipse fala das bodas do Cordeiro, que ele vai vir buscar o quê? A noiva dele. Isso, a noiva é o quê? Para o casamento. E quem que é a noiva? É a igreja. Aí você sozinho, né, vai vir buscar noivas, vai vir buscar a noiva, é um corpo. Eu falei, você está fora desse corpo, então como é que você pode ser, como é que você vai com Jesus se você não está junto com Jesus? Porque estar junto com Jesus é estar junto com a igreja de Jesus. Aí acho que foi clareando um pouco a mente dele, né?
Aí eu falei para ele assim, rapaz, você não faça isso não. Fica na sua igreja, com picuinha, com fofoca, entendeu? Isso aí vai sempre existir. Não existe igreja perfeita, né? E como diz, né? Se existir uma igreja perfeita, então você não entre lá, porque senão você vai estragar essa igreja. Porque todos nós somos imperfeitos, né? Não se reunir com a igreja é um ato de egoísmo e prejudica a sua fé. Deus está onde a igreja se reúne. Mateus 18, 20. Quem pegou Mateus 18, 20? Pode ler. Pois, onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso, está vendo? Né? Não é onde se reúne 3, 4, 5 mil pessoas, Jesus fala, ali estarei eu. Para onde reúne 2, 3, em meu nome, ali estarei eu. Ele está na igreja de 2, 3, também está na igreja de 4, 5 mil, que estão reunidos em nome dele. Em nome dele, ele está junto, não é? Mas se não for no nome dele, ele não está. Aí pode ser 4, 5 mil, pode ser 2, pode ser 3, Jesus não está nesse negócio, não é? Não se reunir com a igreja, então, é um ato de egoísmo. Por quê? Porque se você não se reúne à igreja de Cristo, você quer Deus só para você. Porque qual é a ideia da igreja? Também, né, vários propósitos. Qual é o propósito da igreja? De também crescer, de multiplicar, não é? Quando a gente começa a evangelizar, quando a gente começa em casa de paz, célula, e a igreja começa a crescer, né, a igreja já está com as portas abertas para todos, então a gente vê que, assim, é muita gente. É muita gente que vai ser abençoado, é muita gente que vai ser abençoada, e através dessas pessoas, outras serão também. Agora, se eu quiser viver isoladamente, se eu não quero participar, se eu não quero ser um membro ativo no corpo, na igreja, o que vai acontecer? Pessoas deixarão de vir. Imagine você é um crente, você é um servo, mas você não quer igreja, não quer ter compromisso com a igreja, mas você entende que você tem que evangelizar, falar de Jesus. Você fala de Jesus para uma pessoa. Ó, Jesus morreu por você. Jesus te ama. Evangeliza a pessoa. A pessoa assim, eu quero Jesus. Aí você fala, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Aí aquela pessoa vai para casa. Você não tem uma igreja, você não participa de uma igreja, como é que você vai falar para aquela pessoa participar com você na igreja? Como é que essa pessoa vai viver ali também isolada? Não vai entender que é um povo, que é uma nação santa, né? Povo adquirido, povo. O Senhor tirou o que? Um povo, né? Nós, das trevas, trouxe para a maravilhosa luz. Aí está falando em igreja. Não está falando assim, somos indivíduos, porém, quando estamos juntos, somos o quê? Um corpo, um só corpo, né? Eu ia até fazer aqui uma demonstração, mas eu achei melhor explicar para os irmãos, né? Acho que eu já fiz isso aqui, já fiz uma vez aqui, há muito tempo atrás. Mas pensa aí, imagine tem um liquidificador aqui, tem num pote, tem açúcar, tem pratos, 3 pratos, num prato tem mamão, no outro prato tem maçã, no outro prato tem banana. A minha ideia é fazer uma vitamina. Tem unidades, né? Estão separados. Coloco tudo no liquidificador e bato. Aí, exposição. Aí chamo um irmão, uma irmã aqui e fala, toma um pouco. Aí a pessoa vai tomar e fala assim, onde está o açúcar? Identifica o açúcar aí. Mostra aí o açúcar. Não vai achar. Mostra onde está a banana. Não vai achar. Mostra onde está a maçã. Mostra onde é que está. Aí o mamão. Virou uma coisa só.
mas é uma vitamina. Então é assim, nós somos indivíduos, mas quando juntos formamos um corpo, aí não tem espaço para um ser mais que o outro, né? Imagine, se você faz só de mamão, você vai, primeiro que não vai ser uma vitamina, né? Vai ser uma coisa batida de mamão. Você vai sentir o gosto do mamão, o mamão está em líquido, mas isso aqui é mamão, você vai identificar. Só a maçã ou só a banana, né? Então, esqueci do leite também, né? Também tem que ter o leite. Os irmãos entendem o que é? Então não é uma coisa separada, estar fora, isolada. É estar junto, formar uma coisa só. Isso que se chama unidade, né? Fala, André. Logo mais também está chegando o encontro das mulheres, né? Mas a gente se referiu ao dos homens. E ele compartilhando, conversando com algumas pessoas que já passaram pelo encontro e, tipo, dizendo, esse eu não vou. A gente sabe que cada um tem sua particularidade, né? De repente tem seus problemas e não vão. Mas o que eu falei para ele assim, mas como que pode, se não tiver algum problema, alguma particularidade, você convidar os de fora e você não vá. E você falar para a pessoa, ó, vai no encontro, o encontro é uma bênção, mas esse eu não vou. Não pode. Aí eu falei para o Manuel, eu falei assim, ó, muitos de nós que está à frente, liderando, né, seja o que for, qualquer departamento, a gente tem que mostrar a diferença, porque não adianta você convidar, aí ao mesmo tempo você já fala, eu não vou. Não pode, senão cai tudo por terra. Aí é o que está dizendo, né? É um corpo. Então não tem como. Você tem que estar ali à frente do projeto, à frente do que for da igreja. Como que você convida alguém para a igreja se você não vem num culto de quinta? Se você não vem num culto de manhã? Então não tem como você colocar esses convites e você não está interagindo, está ali junto com os irmãos. Isso. Isso que o André fala é muito importante. Todos nós compomos a igreja de Cristo. Mas na igreja existem líderes. Existem os líderes. Então, assim, a gente tem pensado muito a respeito disso. Eu exerço liderança. Minha célula aqui na igreja. E muitas vezes, né, eu tenho que me policiar. Pessoas novas na fé, a gente está evangelizando, discipulando essas pessoas. Aí essas pessoas vêm para a igreja. E aí não me vê num culto de oração, o meu líder não está. Nunca está. Meu líder fala que é importante, mas não está lá. Então, quer dizer, a gente está falando uma coisa e não está vivendo. Né? Então é bom, é o pai que manda o filho para a igreja, vai filho, a igreja é importante para você, mas o pai fica dormindo em casa. Então é assim também, gente, com nossos filhos espirituais. Então nós, como líderes, né, a gente tem que entender que as pessoas, os novos na fé, elas assim, como eu falei, não é ver os pais espirituais ali, ativistas, religiosos, não, mas você demonstrar que a importância que você dá à igreja, aos trabalhos da igreja, os eventos da igreja, tudo para a edificação do corpo. Aqui a gente não está preocupado em também assim, encher a igreja, mas todos que vêm, queira Deus que encha, né? Mas que todos que venham tenham esse entendimento de que é a igreja, né? E viver uma vida de fato que agrade a Deus, né? A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. A gente vai ler esse texto aqui mais para frente. Já vou pedir para o Anselmo ler. Vamos ver que, quando a gente fala muito sobre a questão de corpo, por que a Bíblia fala que a igreja é corpo de Cristo? Pode ler, Anselmo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um corpo só. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Se os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados como decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Muito bem. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente. Mas com toda a inteligência que ele tinha, é impossível Paulo falar, né, escrever um texto desse, é uma carta, né, por ele mesmo. Gente, porque isso é algo, é o extraordinário de Deus. Quando ele faz essa comparação, né, essa metáfora, um corpo humano com igreja. É impressionante como ele coloca, realmente. E os irmãos imaginem saírem agora aqui, e aí depois você encontra um olho por aí, você encontra uma mão, você encontra uma perna, você encontra tudo, mas tudo aí, assim no ar assim. Primeiro que você vai sair correndo, isso é uma coisa assombrosa, né? Porque são membros que estão fora de um corpo. E a ideia não é essa, a ideia é o corpo, e os membros têm que estar juntos. Isso não é estranho, né? Então a igreja, ela é composta de membros, e como falou aí, né? A mão direita não pode falar que não é do corpo, porque é do corpo, e não é mais importante que a mão esquerda. A esquerda não é mais importante que a direita. O olho não é mais importante que o ouvido não é mais importante. Todos trabalham para a edificação do corpo. Se você acordar de manhã e tiver com esse dedinho aqui, ó, menorzinho, doendo, isso aí pode até te fazer ir para um pronto-socorro, né? De repente você fala assim, não, é só esse dedinho aqui, ó. Não estou sentindo dor em outras partes do corpo, só esse dedinho aqui eu suporto. Não suporta, você vai ter que procurar, porque todo o corpo sofre. E assim a igreja, um membro doente, o corpo faz o corpo sofrer. Então assim, nós somos membros, então nós temos que trabalhar para a nossa saúde espiritual, isso na dependência do nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, para a nossa saúde espiritual e preocupados também na saúde espiritual dos nossos irmãos. O irmão lá não está indo na igreja, a irmã não está indo na igreja. Eu estou firme na igreja, sabe? Aquela indiferença. Eu estou lá, eu estou firme. O irmão e a irmã estão lá relaxada, o problema é dele. E outra, vou para a igreja para agradar a Deus. Não vou para agradar os irmãos. A gente vem para a igreja para agradar a Deus? A gente vem? A gente está na igreja para agradar a Deus? Sim, né? Mas eu posso dizer assim, eu não vou para agradar irmãos, tá certo? Eu tenho que ser agradável, a palavra de Deus fala, né? Devemos ser cordiais, agradáveis.
Eu tenho que agradar o Joel, eu tenho que agradar o Alex, eu tenho que agradar a Dailton, eu tenho que agradar aqui a Kelly, eu tenho que ser agradável. Agora, se a pessoa vai se agradar, é com a pessoa. Mas eu tenho que lutar para ser simpático, para ter empatia, entendeu? Por quê? Porque é minha irmã, porque é meu irmão, porque faz parte do corpo. Entendeu? Esse negócio, eu vou agradar a Deus, não vou para agradar irmãos. Você vai para agradar a Deus, mas agradando a Deus, você tem que agradar o seu irmão. É impossível você que falar que está agradando a Deus, mas está indiferente com os seus irmãos. Não é? Vamos caminhando aqui já para o final. Pontos fundamentais sobre a importância da igreja. Né? Falamos, o corpo de Cristo. A igreja é viva e unida a Cristo. Assim como um membro separado do corpo morre, a fé cristã enfraquece sem a comunhão. Né? Foi o que nós lemos aí. Sem a comunhão, sem essa união, a gente apodrece, a gente enfraquece. Precisa da comunhão, precisa da união. E aonde há comunhão, união, Deus ordena o quê? A bênção. Lá no Salmo 133, no último versículo, fala: onde há união, comunhão, Deus ordena a bênção. Pessoa que está fora da união, da comunhão, ela recebe as bênçãos do ar, da chuva, mas a bênção espiritual, ela está perdendo. Né? Comunhão e crescimento. A igreja serve para comunhão e crescimento. A igreja local oferece um ambiente para o amor, exortação e aprendizado mútuo, ajudando os crentes a amadurecerem na fé. Né? Como é que um crente pode amadurecer na fé, ter maturidade cristã fora do corpo? Eu digo não totalmente fora, mas assim, esporadicamente, vem à igreja quando sente vontade, quando sente desejo, não faz o sacrifício, né? Às vezes assim, por coisa banal, troca a reunião, da comunhão, por coisas que poderia ser resolvida outra hora, não é uma coisa assim importante. A gente sabe que nós não somos fundamentalistas, sabe, aquele negócio muito ortodoxo de tem que estar, porque há necessidade sim que de repente de manhã eu não posso estar no hospital atendendo um familiar, eu posso estar em outra necessidade de última hora que aconteceu. Mas, gente, é uma palavra para os irmãos. Não assumam compromisso nos dias de culto, nos dias de reunião. Não assuma outro compromisso. Entendeu? Você poderia... Não, domingo de manhã eu tenho que estar lá, eu tenho que estar de manhã, para o estudo. Não, esse horário, né? Mas se é uma coisa urgente, a gente sabe, e Deus julga todas as coisas, a gente vai com a consciência tranquila. Estou viajando, ótimo. Está lá, em viagem, no lazer, né? Isso você também pode fazer. E está tendo culto aqui, mas você está numa viagem. É pecado isso? Não. Mas pode se tornar um pecado quando a gente costuma fazer muita coisa fora e deixa do compromisso com a igreja. Não é? O que acontece? Outra coisa também, um termômetro para a gente ter nas nossas vidas é o seguinte: de repente, você sai, você não pode estar aqui. Pensa lá, no profundo do seu coração. Você está sentindo falta? Que nem nós fomos viajar, né, nesse carnaval e tal. Aí, assim, a gente está lá no lazer e tudo, mas a gente vira e mexe, a gente fala de alguma coisa, da igreja, né? A gente lembra da igreja, né? E na possibilidade, assiste o culto, né? Porque hoje a gente pode assistir o culto online. Eu pude pegar algumas partes do culto. Então, assim, de alguma forma, a gente sente a necessidade, né? A falta, não é uma questão religiosa, de religiosidade, mas a questão assim, a gente sente falta e não vê a hora de poder estar junto de novo. A gente passou aí por uma pandemia aí, que a gente foi restrito de estar junto, né, um determinado tempo, e foi um divisor de águas. Aquilo ali, eu penso assim,
Deus permitiu aquilo ali, foi ruim? Foi, mas lições de coisas ruins a gente tira também. Tem muitas pessoas que entenderam o valor da igreja, de estar junto, e não via a hora de estar junto. Quando, vai ter tantas pessoas, não pode ter mais do que tantas pessoas. A pessoa já se inscrevia logo para estar aqui, né? Mas infelizmente teve outros que entenderam o seguinte: olha, pude muito bem adorar a Deus, servir a Deus sozinho, na minha casa, então muitos não voltaram, infelizmente. Então foi um divisor de águas, né? Tanto para o bem para muitas pessoas, como para o mal, né? Mas o Senhor sabe porque Ele permite todas essas coisas, né? Adoração e presença de Deus. Onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, em nome de Jesus, Ele está presente. Foi o que nós lemos, né? Proteção espiritual. Frequentar a igreja ajuda a proteger o cristão da corrupção do mundo e do pecado. Tiago 27. Quem pegou? A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Isso. Como é que você vai ajudar órfão? Como é que você vai ajudar viúvas? Como é que você vai fazer algo assim, se você não está inserido num corpo, né? Na igreja? E isso livra as pessoas o quê? Da corrupção do mundo e do pecado. Então, a adoração e presença de Deus, igreja, protege a gente da corrupção. E de forma isolada a gente não vai conseguir vencer. Lá na reunião dos guerreiros, né, o nosso diretor lá fala sempre, né, homem sozinho é presa fácil. Então a gente pode dizer que não só o homem, mas ali está restringindo homens, né? Mas homem e mulher, pessoas isoladas, pessoas que querem viver sozinhas, pessoas que querem viver fora do corpo, são presas fáceis. Eu também poderia passar aqui uma imagem, mas eu penso assim, né? Choca muitas pessoas, embora seja uma coisa natural, é uma coisa da natureza, mas assim, é bom, eu consigo ver, mas tem pessoas que preferem não ver. Os irmãos já viram leões caçando? Já viram alguma imagem em televisão de leões caçando? O leão precisa comer, né? E leão é carnívoro, ele não vai ficar pastando, ele vai caçar a carne. Já viram os leões? Um grupo que é muito perseguido são os búfalos. E os búfalos são animais também perigosíssimos, valentes. É interessante quando você vê assim, os leões, eles ficam assim, de redor, né? É como a palavra fala, o diabo. Por que lá no livro 1 Pedro fala que o diabo está em derredor? Ali, né? Até mesmo se camuflando ali. Para o quê? Para ele ver uma presa fácil, para o quê? Ele precisa se alimentar, ele vai lá e devora. E o Satanás, ele precisa devorar, ele se alimenta o quê? Das almas também. Fazendo com que as almas se dispersem e vivam longe da presença de Deus, dessa proteção de Deus. Mas o que acontece? Um grupo de búfalos, os leões ficam ali em redor, mas enquanto está o grupo, os leões não têm coragem de ir para cima daquele grupo. Por quê? Eles enfrentam os leões. E tem leões fortes que morrem por búfalos, né? Por quê? Porque de alguma forma foi assim muito afoito e entrou numa manada e tomou chifrada e acaba, aí um búfalo joga para o outro, aí aquele leão só vê o corpinho do leão para cima e parece uma bola, né, jogando, e o leão acaba morrendo. Mas o que acontece? O leão ele fica só observando o mais fraco do rebanho, ou aquele insolente, ou aquele negligente. Sabe aquele que fala assim, tem uma graminha ali, ó, os outros não viram, então eu vou pegar aquela graminha. Aí vai para aquela grama mais verde, e aí ele se desgarra do bando ali. Aí o que acontece? O leão vai atacar aquele. Aí pode ser o búfalo maior que tem, mais forte. Mas são vários leões, aí aquele búfalo não tem condições de... Ainda quando
ele começa muito berrar ali, aí vem um grupo, ainda pode até salvar, mas às vezes a manada está longe, né? Aí aquele búfalo vira alimento para aqueles leões. Ou os mais fracos. Mas o que acontece com os mais fracos? Principalmente os filhotes, são mais frágeis. Os búfalos, né, eles fazem um círculo e aqueles mais fracos ficam no meio. Gente, é assim, é muito fácil a gente entender a igreja. Você tem que pegar aqueles que estão mais fracos e jogar no meio. E não deixar de lado, porque ele vai ser devorado. Né? E tem aqueles que se dizem fortes e saem para comer gramas distante do bando, que ele acaba sendo devorado também. E às vezes a gente não consegue identificar, porque às vezes a pessoa parece estar tão bem, né, diante de Deus, e está firme, e não está, e de repente ela é devorado. Então a gente entende que a igreja, ela também, ela é e deve ser proteção, não é? Proteger, a proteção de todos ali, né, do povo, do corpo, né? A proteção espiritual. Missão e testemunho. A igreja atua como luz do mundo, proclamando o evangelho e demonstrando o amor de Deus através de obras e serviço, socorro aos necessitados. A igreja foi instituída por Jesus e não se vive a fé cristã plenamente em isolamento. Foi o que nós já falamos. Agora, por último, nós já falamos também, mas vamos enfatizar aqui. A igreja é o quê? Ela é a noiva de Cristo. Aonde a gente já acha isso? Apocalipse 19, 7. E depois Efésios 5, 25 a 27. São os dois últimos textos que a gente vai ler. Pode ler, Kelly. Fiquemos alegres e felizes. Louvem a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. A noiva já se preparou para recebê-lo. A noiva se preparou para receber. Por que está no livro Apocalipse? Apocalipse quer dizer o quê? A concretização final de todas as coisas, né? Naquele dia glorioso em que Cristo vai vir buscar a sua noiva está preparada, não é? E Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Muito bem. A igreja é noiva e a igreja vai ser esposa, né? No dia do casamento, naquele dia que ainda vai acontecer, né? E quem que é a noiva de Cristo? Lembremos, os que já morreram, né? Aqueles que já morreram, como os discípulos, os apóstolos e muitos outros cristãos que um dia creram em Jesus, receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas já estão mortos, que compõem a igreja. Essa igreja é uma igreja invisível. A igreja invisível é aquela que a gente não vê mais. Vamos lembrar que irmãos aqui que já partiram e partiram com Cristo, que na comunhão aqui nós vimos que deram a profissão de fé, viveram uma vida assim, diante do Senhor. Irmão Eusébio, irmão Estéfano, Marlinda, e tem muitos irmãos já partiram. Eu não sei quando, um dia o Josué, quem ficar vai lembrar de mim, né? Ou se os irmãos, vou lembrar de vocês aqui, quando estiver aqui, né? No céu, acredito que a gente não vai lembrar de ninguém daqui, né? Não vai precisar de ficar lembrando, mas quem fica vai lembrar dos que já foram. E esses também fazem parte do corpo de Cristo. Essa é a igreja invisível. A igreja visível é a igreja que eu estou vendo aqui, os irmãos. E também irmãos que vivem hoje em outras denominações também, ou em outros estados, países, e que também são filhos de Deus. E nesse dia, todos vão ser que uma só noiva. Não vai ser noivas, mas uma noiva. Mas todo aquele que receber a Jesus está nesse corpo dessa noiva, que é a igreja, né? E é interessante quando faz essa comparação de casamento. Eu, há 31 anos atrás,
dia 18 de fevereiro de 95. Né? Eu acho que essa data só a Edilane vai lembrar. Né? Foi o dia do nosso casamento. E eu estava aqui, ó, bem aqui, ó, mais ou menos aqui, porque mudou aqui. Eu estava bem aqui, só aguardando as portas abrirem ali, né? E aquela emoção, aquele suspense, né? Os convidados aqui. Isso já tinha, bom, aquele dia foi um dia, os irmãos que estavam aqui naquela época vão lembrar. Que dia terrível. Acabou a força, depois voltou, depois já acabou de novo, mas o casamento saiu. Entendeu? Foi um dia assim muito conturbado, muitas coisas aconteceram assim, sabe? Não planejamos nada daquilo que aconteceu, planejamos certo, mas tudo foi Deus permitindo, então acho que testar, né? Se a gente estava firme para casar mesmo. E o irmão ali falou assim, irmão, é sinal de Deus, cai fora, dá tempo ainda. Eu falei, arreda Satanás. É brincadeira, né? Mas eu estava aqui, irmãos, aí começou. Oi? Não enxergava? Não, enxergava. Tinha que enxergar. Eu não enxergava mais ninguém, só estava olhando ali para enxergar uma pessoa. Aí quando as portas se abrem, aparece aquela pessoa maravilhosa. Uma pessoa ali, né? Toda ataviada, né? Toda enfeitada, toda adornada, né? Ali, nossa. Então, assim, para o noivo aqui, né, eu estou dizendo de mim, a emoção que eu senti, mas todos já se casaram, passaram por isso, vamos concordar comigo. A gente fica aqui, ó, tremendo, não vê a hora, né? Interessante que o noivo não vai até a noiva, né? Lá. Mas a noiva, ela vem trazida por quem? Pelo Pai. A simbologia aí. Quem é o nosso Pai? O nosso Deus. O nosso Pai, o nosso Deus está trazendo a noiva para entregar para o filho. Né? A filha para o filho. Porque não é assim? Quando você casa, eu penso assim, né? O sogro, né? A sogra fala assim, estou ganhando um filho, uma filha. Então, quando entrega aqui, assim, aí e o pai não traz até mas para aqui, né? Assim é a cerimônia, né? Aí o noivo vai até a noiva. E aí sim, aí o pai entrega, aí se dá o casamento. Os irmãos estão entendendo essa metáfora, essa analogia, essa comparação com a igreja? É isso que vai se dar naquele grande dia. E aí haverá o casamento. E esse casamento é de aliança eterna. Não tem como separar mais isso. O apóstolo Paulo fala assim, quem, pois, nos separará do amor de Cristo? Nem morte, né? Nem doença, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o noivo, o nosso noivo, que será o marido, que terá a esposa, que é a igreja. Irmãos, vamos encerrar então aqui nosso estudo. E assim, tem coisas na vida da gente que a gente reputa assim, isso é importante para mim. Coloque seu coração. Qual a importância que você está dando para a sua igreja? A sua igreja tem sido uma bênção na sua vida? Ou a sua igreja está sendo, está aqui, está fazendo as coisas? Como a irmã Andréa falou, vai ter um encontro agora de homens. Isso, quando começa a coisa a ficar pesada, o fardo de Jesus, ele não é pesado, ele é leve. Se a coisa estiver pesada, irmãos, então reveja aí se você não está seguindo uma religião, se você não está seguindo uma denominação, porque seguir a Cristo, embora tenha as dificuldades, mas assim, a vida de igreja não pode ser um peso, não pode ser algo assim maçante, tem que ser algo prazeroso, mesmo que haja sofrimento, mas haja também essa alegria em poder servir. Vamos orar e vamos pedir a Deus para que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos melhores compreensões. Se formos falar aqui de muitas outras coisas que a igreja é e que a igreja representa, a gente ficaria muito tempo, né? Mas
assim, tudo aquilo que foi assim, interessante, importante, de tantas coisas que poderia ser falado, nós falamos aqui, né? Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor, Deus, nos dá entendimento, o Senhor nos dá compreensão, o Senhor nos dá, Senhor Deus, acima de tudo, a sabedoria de andarmos, ó Deus, em novidade de vida e não viver de forma isolada, querermos, ó Pai, viver pensando em agradar ao Senhor, ó Pai, sozinhos. Como nós vimos aqui na Tua palavra, o Senhor nos chamou para ser um corpo. E somos membros, Pai, e devemos trabalhar para a edificação uns dos outros. E para isso, ó Pai, que o Senhor nos chamou. E o Senhor, ó Pai, é quem recebe toda a honra e toda a glória. Que todo o poder que o Senhor dá aos membros, ó Pai, é suficiente para nos mantermos saudáveis e também, ó Pai, na compreensão, no entendimento de que devemos zelar um pelos outros. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa. Abençoe, Pai, aqueles irmãos, membros também da igreja que não fazem presente nesta manhã, mas estão, ó Pai, onde estiverem, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Em especial, peço por aqueles que, de alguma forma, estão indiferentes a essa realidade, Senhor Deus, de viver como igreja. Que o Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, sonde esses corações e trabalhe em nossos corações, para que a gente não olhe com um olhar de crítica ou de querer pegar no pé, mas que tenhamos um coração também, Pai, preocupados em ajudar no fortalecimento desses membros, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos. Amém.